pessoal, hoje na nossa aula de Psicologia da Educação a gente vai conversar sobre o objeto de estudo da psicologia. Por que isso é importante? Porque a gente sabe que a psicologia fala sobre o ser humano, mas o que do ser humano que a gente precisa entender em psicologia, né? Esse é o nosso roteiro de aula, vocês têm acesso a ele completinho no NEAD, e a gente vai começar a falar do objeto de estudo. Se eu perguntar a você qual é o objeto de estudo da psicologia, você vai falar que é o ser humano. E não está errado. Só que o ser humano, ele é complexo. Ele tem várias áreas internas e externas e ele é composto por várias estruturas. E até nós conseguirmos organizar um objeto de estudo para a psicologia, a gente precisa entender os caminhos por quais ela passou, né? Então vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender por que de um objeto de estudo. A gente só pode considerar alguma coisa como ciência, só é reconhecido como ciência aquela área que tem o seu objeto de estudo, tá? Se uma área não tiver um objeto de estudo delimitado, né, bem conceituado e determinado, ela não é considerada ciência. E esse objeto de estudo, ele precisa ser comprovado. Não é só falar assim, o meu objeto de estudo é uma porta. Não, eu preciso comprovar que aquela porta é um objeto de estudo viável dentro do rigor do método científico que a gente já estudou em aulas anteriores. Então vamos lá, né? O processo de criação da nova ciência, como eu estava dizendo, ele é complexo por causa disso. Ele precisa mostrar que a ciência precisa mostrar que ela tem os seus próprios métodos, o seu próprio objeto de estudo, e esse objeto, ele é consistente, tá? Ele não é variável, ele é consistente e ele é exploratório. A gente pode explorar esse objeto de estudo com vários estudos em cima dele e desenvolvimento de várias teorias também, tá? Então, eu só posso considerar a psicologia como ciência a partir do momento em que ela trabalha com um objeto de estudo específico e ela tem os métodos adequados de exploração desse objeto para a criação e comprovação das suas teorias, né? Então, vamos lá. O ser humano, ele é objeto de estudo de todas as ciências humanas, né? O homem, ele tem, assim, uma gama de estruturas a serem estudadas. Então, eu não posso dizer que o objeto de estudo da psicologia é o homem. Eu preciso entender e identificar o que é desse homem. Por quê? Porque eu tenho, por exemplo, uma ciência chamada anatomia que estuda e tem um objeto de estudo que é o ser humano. Só que a anatomia, ela estuda a forma corpórea do ser humano, né, e o seu desenvolvimento desde o início da espécie. Nós temos a sociologia, que é outra ciência que tem como objeto de estudo quem? O ser humano. Só que a sociologia tem por objeto de estudo o ser humano nas suas relações sociais. Olha como vai diferenciando. É o mesmo ser humano, né? Aqui está escrito errado, gente. Filosofia, saiu um filosofou ali, né? Mas a filosofia também estuda o homem. Mas ela estuda o que o homem pensa, o que o homem especula e como o homem argumenta. É uma outra estrutura do ser humano. A teologia também estuda o homem, mas o homem na sua relação com Deus, né? Com o ser supremo na vida dele. Então, esses aqui são só alguns exemplos, né? Mas só para vocês entenderem que mesmo o homem sendo o centro do estudo, cada ciência tem o seu próprio objeto de estudo, né? Dentro dessa abordagem geral que é o ser humano. Então, vamos entender como começou, né? Onde que a psicologia começou? Primeiro, identificando, nós vamos estudar o homem. Hoje, gente, nós temos a psicologia animal, nós temos a psicologia orgânica, que trabalha com os vegetais,
Mas a princípio, o início de tudo, a psicologia começou a estudar o homem, né? Então começou aí. Vamos estudar o homem. O que do homem? O comportamento. Daí pensou-se o seguinte, mas o homem, ele tem várias fases de desenvolvimento. Ele tem a fase intrauterina, ele tem a fase pós-natal, né, que a gente chama de neonatal. Ele tem a primeira infância, ele tem a segunda infância, ele tem a puberdade, ele tem a adolescência, ele tem a juventude, ele tem a idade adulta, ele tem a velhice e vai por aí afora. Então, o que estudar desse homem, né? Como estudar esse comportamento? Depois começou a pensar-se o seguinte, vamos estudar então o comportamento inconsciente do homem. Aquele comportamento que o homem não pensa muito para fazer, né? Aquilo que ele faz de uma forma quase que prática ou intuitiva. Depois procurou-se estudar a personalidade do homem, né? Como o homem é em sua personalidade, quais as facetas da personalidade que cada um de nós temos. Depois mudou-se para as ações do homem, né? Como ele age a partir de certo estímulo e como ele reage a partir de certo estímulo. Juntando tudo isso aqui, percebeu-se que a psicologia precisava de um objeto de conhecimento que juntasse todos esses pontos, que analisasse todos esses fatores. Porque quando eu penso de inconsciente, eu penso também do consciente, do subconsciente. Quando eu penso em ações, eu penso em reações. Quando eu penso em personalidade, eu vou falar de caráter, eu vou falar de temperamento. Então é muito mais abrangente do que parece ser. Por isso, a psicologia começou a estudar aqueles vários pontos e deu o nome para a junção daquilo tudo de subjetividade. Então, hoje, nós podemos afirmar que o objeto de estudo da psicologia é subjetivo, é a subjetividade, é o homem na sua totalidade, né? E a subjetividade, ela é construída durante toda a nossa vida. Se nós morrermos com 180 anos, nós ainda estaremos construindo a nossa subjetividade a partir das experiências que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida, né? E nós expressamos a nossa subjetividade em coisas visíveis, nos nossos pensamentos invisíveis, né? De forma singular, quer dizer, às vezes eu tenho ações ou reações que são só minhas, mas eu também posso ter ações e reações genéricas, que é o que se espera de várias pessoas, né? Por exemplo, espera-se que todo professor tenha uma conduta X, então eu, como professora, é esperado de mim ter aquela conduta. Isso se chama de conduta genérica. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a minha conduta singular enquanto Adriana, enquanto eu, individualmente. Ok? A subjetividade também estuda o homem-corpo, as ações e reações que a nossa psique passam para o nosso corpo. A gente falou disso algumas aulas atrás. O homem-pensamento, o homem-afeto e o homem-ação. Afeto é tudo aquilo relacionado às nossas emoções, aos nossos sentimentos. E o homem-ação é tudo aquilo que impulsiona o homem a ter uma ação diante de uma situação qualquer, tá? Então eu posso dizer que a subjetividade é uma síntese singular e individual que cada um de nós vai constituindo conforme vamos nos desenvolvendo e vivenciando as nossas experiências. Tanto experiências sociais, nas nossas relações, quanto culturais. Cursos que a gente faz, estudos que a gente faz, né? Isso vai agregando a nós mudanças na nossa subjetividade. Também agrega a nossa maneira de sentir, de pensar, de fantasiar, de sonhar, de amar e de fazer. Agora, o mais importante, a subjetividade, ela não é inata. Ninguém nasce com a sua subjetividade. Ela é construída ao longo da vida. A gente nasce com predisposições vindas da nossa genética, da nossa hereditariedade. A gente, nos primeiros anos de vida, a gente vai criando os princípios da nossa subjetividade a partir das relações que nós temos dentro da família, da criação que nós temos pelos nossos pais, das relações que nós temos com os irmãos. Depois
nos relacionamentos que nós vamos fazendo na escola e com a aquisição cultural que a gente vai tendo na escola. Depois com os nossos grupos sociais de lazer, de futebol, de pintura, de balé, de luta, de academia, né? Na religião também. Isso tudo vai agregando, mas a gente não nasce subjetivo, né? E hoje a gente começa a estudar a subjetividade para entender o que esperar do ser humano ali na frente, né? O que ele pode fazer a partir de uma certa ação ou de um certo estímulo. Por quê? Porque o homem, ele é modificado pela sociedade, mas ele também é fator influenciador nessa sociedade. E nós estamos vivendo um momento social muito diferente da nossa normalidade antiga, né? Onde nós tínhamos relacionamentos sociais todo dia, nós saímos todo dia de casa para trabalhar ou para estudar, nós nos encontrávamos com vários grupos sociais ao decorrer do dia e hoje em dia nada disso acontece, né? Minimizou-se muitas relações sociais, mas nós estamos criando outros hábitos subjetivos de relacionamentos online, de aulas remotas. Isso tudo vai também agregando a nossa transformação, a transformação da nossa subjetividade. E essa história social, ela vai modificando tanto a nós individualmente, quanto ao grupo que nos cerca, que nos rodeia, que nós fazemos parte, né? Nós estamos vivendo um momento histórico social que vai modificar muito a sociedade em todas as suas estruturas, tá certo? Na nossa aula no Teams a gente vai conversar mais sobre isso e a gente vai discutir sobre alguns conceitos importantes, ok? Valeu, gente!